Oi, pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula de Química. Esse é o nosso terceiro episódio da série Concentração das Soluções. Nós vamos falar hoje sobre o título, a porcentagem em massa e vamos resolver alguns exercícios de vestibular. Primeiro, título. É a relação entre a massa do soluto e a massa da solução. Então, nós temos lá título, representado pela letra grega tal, é a massa do soluto sobre a massa da solução. Mas quem é a massa da solução? A solução é formada pelo soluto e pelo solvente. Então, a massa da solução é a massa do soluto mais a massa do solvente. Então, nós podemos escrever título como sendo a massa do soluto sobre a massa do soluto mais a massa do solvente, que na verdade nada mais é do que a massa da solução. Nós temos aqui um exemplo. Vamos preparar uma solução contendo 20 gramas de ácido fosfórico, H3PO4, dissolvidos em 80 gramas de água e determinar o seu título. Primeiro eu tenho lá 20 gramas de ácido fosfórico, que eu vou colocar 80 gramas de água e preparar a minha solução. Ou seja, nesse momento, 20 mais 80, eu terei 100 gramas de solução aquosa de ácido fosfórico. Então, a massa da solução é 100, mas a massa de água foi 80 e a massa do ácido fosfórico foi 20. Como é que eu determino o título dessa solução? Gente, é muito fácil, tá? Então, o título é a massa do soluto sobre a massa da solução, que é a massa do solvente mais do soluto. 20 é a massa do soluto. 20 embaixo, mais 80. Ah, professora, podia pôr 20 dividido por 100? É claro, gente, tá? O título é 20 dividido por 100, que dá 0,2. Uma coisa importante a lembrar é que o título é adimensional. Isso significa que ele não tem unidade de medida e é sempre menor do que 1. Vamos entender o que significa esse resultado de 0,2. Então, o título ser 0,2 representa que em 1 grama de solução, eu tenho 0,2 gramas de soluto, que no caso é o ácido fosfórico. E o que falta para 1 grama, professora? É a massa do solvente, que no caso é a água. Então, eu tenho 0,8 gramas de água. O título, então, representa a quantidade de soluto em 1 grama de solução. Bem fácil, né? E agora a gente vai para a porcentagem em massa, que nada mais é do que uma forma de expressar o título, mas em porcentagem. A porcentagem em massa, ela expressa a massa do soluto presente em 100 gramas de solução. A própria palavra diz por cento, é por 100 unidades de solução. Quando você compra os salgadinhos, geralmente você encomenda o cento do salgado, você espera 100. Então, a porcentagem é por cento, é a cada 100 unidades. Isso vale para química, isso vale para matemática, ou para qualquer outra estatística que eu esteja trabalhando. Se está trabalhando em porcentagem, é por 100. No caso aqui, ele expressa a massa do soluto em 100 gramas da solução. Para apresentar esse conceito, nós vamos utilizar o soro fisiológico, porque se você dá uma olhadinha aqui, nós temos uma porcentagem. E o volume desse soro é 500 ml. Como eu tenho uma solução bastante diluída, que tem uma porcentagem muito pequena de soluto, nós podemos considerar que a densidade do soro é igual a 1 grama por ml. Em soluções diluídas, a gente considera a densidade como a densidade da água, 1 grama por ml. Por quê? A concentração de soluto, a quantidade de soluto é tão pequena que não altera a densidade da solução. Então, nós podemos dizer que 500 ml equivale a 500 gramas de soro fisiológico. E agora a gente vai dar uma espiadinha lá no rótulo, né? E eu tenho aqui nesse rótulo a apresentação da concentração de cloreto de sódio no soro fisiológico, que é 0,9%. O que me diz esse 0,9%? Que em 100 gramas de soro, eu tenho 0,9 gramas de cloreto de sódio. Ou seja, em 100 gramas de solução, eu tenho 0,9 gramas de soluto. Conhecendo esse valor, eu posso, por exemplo, determinar a quantidade de cloreto de sódio que eu tenho dentro desse frasco de soro fisiológico. Então, bora lá.
A porcentagem é 0,9%, o que me diz que em 100 gramas de soro, é sempre em 100, eu tenho 0,9 gramas de NaCl. 0,9 por 100%. Só que lá no meu frasco tem 500 gramas de soro, então 500 gramas é X. Observe que aqui eu tenho 100 gramas e 500 gramas. Ao invés de sair correndo resolvendo a regra de 3, a melhor maneira de resolver essa situação problema é por proporção. Como é que 100 vira 500? Quando eu multiplico por 5. Então, se eu multiplico por 5 a solução, a quantidade de soluto também vai ser multiplicada por 5. 0,9 vezes 5, 4,5 gramas de cloreto de sódio. Isso significa que quando a indústria preparou aquele recipiente, ali dentro ele colocou 4,5 gramas de cloreto de sódio. E qual foi a massa de água utilizada? A massa de água utilizada é o que falta para chegar em 500. Então a gente tem lá a massa de água é a massa da solução menos a massa do soluto. A massa de água, quem é a massa da solução? 500 menos 4,5. Então, a massa de água é 495,5 gramas. Aqui nós podemos observar que a quantidade de sal, cloreto de sódio, é muito pequena na quantidade de água. Menos de 1%. E agora nós vamos voltar para o exercício que nós calculamos o título. Então, nós temos lá uma solução preparada que contém 20 gramas de ácido fosfórico dissolvidos em 80 gramas de água, cujo título é 0,2. Nós calculamos anteriormente. Como é que eu transformo esse título para porcentagem em massa? Basta multiplicar por 100. Então, nós temos lá 20%. Seria a porcentagem de ácido fosfórico na solução. Ou seja, em 100 gramas de solução, eu tenho 20 gramas de ácido fosfórico. Percebe, pessoal? E se eu não tivesse o título da solução, como é que nós acharíamos a porcentagem em massa? Então, nós temos lá 20 gramas de ácido fosfórico em 100 gramas de solução. Porque quem é a solução? A massa de soluto mais a massa de água. 20 mais 80, 100 gramas de solução. Percebe que aqui eu acabei de chegar nos 20%. Não tem sentido eu fazer 100 gramas aqui, X. Eu já determinei a porcentagem em massa. Portanto, eu tenho 20% de porcentagem em massa. E agora vamos extrapolar um pouquinho o conceito de porcentagem em massa. E vamos trabalhar um pouquinho com a porcentagem volume-volume, que é igualzinho. A única coisa é que aqui a gente utiliza unidades de volume ao invés de unidades de massa. E para isso nós vamos utilizar um produto que está altamente na moda, né? Que é o álcool 70%, que é utilizado como antisséptico, seja ele na solução líquida ou seja ele no álcool em gel. Então, nós vemos aqui uma concentração álcool 70%, é uma porcentagem. Essa porcentagem representa o que para nós? Aqui nós temos um frasco de 50 ml de álcool. Ele me conta que em 100 ml de solução nós temos 70 ml de álcool. Lembrando que isso daqui é uma solução aquosa, né? Álcool mais água. Então, em 100 ml de solução, 70 ml de álcool. Se eu quiser calcular o volume de álcool que eu tenho aqui presente nessa solução, então eu vou fazer 50 ml tem X. Fazendo continha, ó, 50 é a metade de 100, então é 100 dividido por 2. Logo, eu posso dividir 70 por 2 e chegar em 35 ml de álcool. Então, nós podemos dizer que nessa solução de 50 ml, 35 ml é álcool e o resto é água. Esse é o volume de álcool que foi utilizado na fabricação em 50 ml do antisséptico. Nós temos aqui, então, uma porcentagem volume-volume, que também é encontrada, por exemplo, nas bebidas alcoólicas. Quando você compra uma bebida alcoólica, por exemplo, nas latinhas de cerveja, você tem lá 4,5%, 5% e assim por diante. Ela representa a porcentagem de álcool na cerveja. Se você quiser determinar em 100 ml de cerveja, por exemplo, 4,5 ml de álcool e assim por diante. Claro que outras bebidas alcoólicas têm teores de álcool maior.
Além desses exemplos, né, que mede o teor de álcool, nós podemos aqui também observar nesses reagentes. Eu tenho aqui ácido nítrico 65%, ácido acético glacial 20%. Então, a porcentagem é uma unidade muito utilizada na química e no nosso dia a dia também. Outro lugar é a acidez do vinagre, que mostra a concentração de ácido acético no vinagre, 6% de ácido acético. Lembrando que o vinagre é uma solução aquosa de ácido acético. E nesse caso, a porcentagem de ácido acético é 6%. E agora vamos dar uma espiadinha no vestibular. Questão de número 1 da PUCamp. Tem-se um frasco de soro glicosado a 5%. Solução aquosa de 5% em massa de glicose. Para preparar 1 kg desse soro, quantos gramas de glicose devem ser dissolvidos em água? Então, eu grifei a concentração e grifei também a massa de solução, que é o soro, e ele pergunta quantos gramas de glicose eu preciso dissolver em água para preparar essa solução. Então, vamos lá. Primeira coisa, nós temos que entender que a solução é o soro. E o soro é formado por 5% de glicose e água, 95% de água. Ok? Então, nós temos lá o soro a 5%, que significa 5 em 100. Em 100 gramas de soro, que é a solução, eu tenho 5 gramas de glicose, que é o meu soluto. Só que ele não quer preparar 100 gramas de soro, ele quer 1 quilo. E 1 quilo, gente, é 1.000 gramas. Então, em 1.000 gramas de soro, eu tenho X. Aqui a gente já percebe, né, que 100 vezes 10 dá 1.000. Portanto, eu posso multiplicar aqui 5 vezes 10, que vai dar 50 gramas de glicose. Questãozinha super simples. Alternativa D, de muito fácil. Questão número 2 é uma questão do ITA. Eu escolhi essa questão para a gente trabalhar porque ele traz várias unidades e pergunta o seguinte: dessas soluções tem concentração de 10% em massa de cloreto? Então, nós vamos lá. Primeira questão. Nós temos que pensar que a massa da solução é a massa do soluto mais a massa do solvente. Então, eu tenho lá a massa da solução, a massa do soluto e a massa do solvente. Por que isso, professora? Porque ele vai trabalhar essas relações, tá? Então, primeira afirmação, ele diz que 10 gramas de NaCl em 100 gramas de água. Ele quer saber se isso equivale a 10% de massa de soluto na solução. Primeira coisa que a gente bate o olho, lógico, né? 100 gramas de água, 10 gramas de sal. Tem 10%. Mas espera lá, gente, não é bem assim, tá? Por quê? Porque aqui eu não tenho gramas de solução, eu tenho gramas de solvente, água. Então, nós vamos estabelecer essa relação aqui para todas as afirmações. Então, bora lá. Então, eu tenho lá a massa de soluto, 100 gramas de solvente. Isso me dá uma massa de solução, 10 mais 100, 110 gramas. Eu quero determinar, então, qual é a porcentagem em massa desse soluto nessa solução. Então, para determinar isso, eu tenho que fazer X em 100 gramas. Tá? 100 gramas do que, professora? 100 gramas de solução. Por que 100? Porque é por cento. Por 100. Não esquece. Então, fazendo a continha aqui, minha regra de 3, aqui, é claro, não dá para trabalhar por proporção, vou multiplicar em cruz, 110 vezes x igual a 100 vezes 10. Então, vai ficar lá 100 vezes 10 mil dividido por 110. Uma conta rapidinha aqui, pessoal, 9,09%. Ou seja, essa minha solução, ela não tem 10% de massa. Segundo exemplo. 10 gramas de NaCl em 100 ml de água. O que mudou de cima para baixo? Simplesmente que aqui é em gramas e aqui é 100 ml. Mas lembra, como a densidade da água é 1 grama por ml e em soluções bastante diluídas, a gente considera a mesma densidade. Então, eu posso dizer que a 1 e a 2 é a mesma pergunta. E a gente já sabe que a porcentagem aí é 9,09%. Então, essa também está incorreta. No item 3, eu tenho assim: 20 gramas de NaCl em 180 gramas de água. Então,
Novamente, vamos estabelecer aquela relação. Eu tenho 20 gramas de soluto, 180 gramas de água, que me dá 20 mais 180, 200 gramas de solução. Só que ele não quer a massa em 200 gramas de solução, ele quer a porcentagem, que é em 100. Então, em 100 gramas de solução, eu vou ter X soluto. E bora lá, aqui dá pra gente usar a proporção, 200, né, dividido por 2 dá 100. Então, 20 dividido por 2 vai dar 10. 10%. Essa solução tem 10% em massa. Essa é verdadeira. E agora vamos para a quarta, que quer saber qual é a porcentagem quando eu tenho 10 mols de NaCl em 90 mols de água. Outra unidade de medida. Nós já trabalhamos com mols nas unidades anteriores, então vamos trabalhar aqui novamente, só que transformando de mol para massa. Então, bora lá. Então, primeira coisa, né? 90 mols de água. Como eu estou trabalhando em porcentagem em massa, eu não posso, de maneira nenhuma, né, calcular porcentagem em mols. Eu preciso transformar esse valor para massa. E quem transforma de mol para massa é a massa molar. Então, para transformar para a massa, eu preciso conhecer a massa molar da água. Então, vamos lá calcular a massa molar do NaCl e a massa molar da água. Primeiro, a massa do NaCl tem lá 23, que é a massa do sódio, mais 35,5, que é a massa do cloro, que me dá 58,5 gramas por mol. A água, 2 vezes a massa do hidrogênio, que é 1. Por que 2, professora? Porque nós temos 2 átomos de hidrogênio aqui. Mais a massa de um átomo de oxigênio, que vai dar 16, total 18 gramas por mol. 16 mais 2. Achei a massa de 1 mol de água e de 1 mol de NaCl. O que eu vou fazer agora, pessoal? Substituir esse valor lá no lugar do mol. Bora lá. Então, nós temos 10 mols de NaCl. 10 vezes 58,5, que é a massa de cada mol. Só que eu tenho 10 mols, né? Então, 10 mols, que é 10 vezes 58,5 gramas, está presente em 90 mols de água, mas eu já sei que 1 mol de água é 18 gramas, então vou trocar mol por 18, então vai ficar 90 vezes 18. E isso vai me dar uma massa de solução, que para calcular essa massa, eu preciso determinar a multiplicação aqui. Então, eu tenho lá 585 gramas de cloreto de sódio em 1.620 gramas de água. Então, eu posso dizer que eu tenho 585 gramas de cloreto de sódio e eu vou somar aqui, ó, 585 mais 1.620 gramas, que vai dar 2.205, que é a massa da solução. Então, eu tenho 585 gramas de cloreto de sódio em 2.205 gramas de solução. Mas eu não quero saber quanto eu tenho de cloreto de sódio nessa quantidade de solução. Eu quero saber em 100 gramas de solução. Então, em 100 gramas de solução, eu tenho X. Fazendo a continha aí, eu vou achar 26,5 gramas de cloreto de sódio, o que me dá 26,5% de massa na solução de cloreto de sódio e água. Portanto, eu tenho um valor muito acima do que 10%, então esse valor também é incorreto. E voltando à questão, eu posso dizer apenas que destas soluções, apenas a solução de número 3 apresenta 10% de massa de cloreto de sódio. E é isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais uma aula de química sobre concentração das soluções. Espero que vocês tenham entendido. Por hoje é só. Até a próxima aula. Tchau!